De onde você vem? Os testes genéticos identificam a origem de um indivíduo. Veja este gráfico, por exemplo. Os pontos em vermelho são pessoas europeias. À esquerda, em verde, estão os Yorubá, que são africanos. Em azul, povos de nativos americanos, como Quechua, Maia e Aimará. Cada um dos 3 grupos é formado por pessoas da mesma origem, com características genéticas semelhantes, e por isso seus pontos ficam concentrados no gráfico. Países em que os familiares vêm de diferentes partes do mundo não formam um aglomerado. Os mexicanos, por exemplo, se distribuem entre os europeus e os nativos americanos. Já os cubanos estão entre os europeus e os africanos. Os colombianos, um pouco mais espalhados. E os brasileiros? Ninguém tinha feito esse estudo até que cientistas do Centro de Pesquisa sobre o Genoma Humano e Células-Tronco da USP investigaram a genética de 609 idosos representativos da população de São Paulo. Essa população de São Paulo ela é razoavelmente representativa da população do Brasil, porque nós temos muita migração para São Paulo, por ser um polo econômico, né, um polo cultural. Então a gente tem muita gente do Nordeste, a gente tem muita gente do Sul, muitos imigrantes italianos, asiáticos que vieram para São Paulo e que muitos negros, e com isso, embora seria ótimo ter uma representatividade do Brasil inteiro, você fazendo uma representatividade de São Paulo já basta para a gente ter uma boa população brasileira. O resultado foi este. Isso aqui se chama análise de componentes principais. Em países como o Brasil, que são países miscigenados, cada pessoa, na verdade, ela tem diversas origens diferentes. As pessoas elas estão distribuídas de modo quase que contínuo no gráfico. No caso, a gente só observa de forma interessante esse conjunto de pessoas que são autodeclaradas asiáticas, que provavelmente refletem a última grande migração para São Paulo, que foi do Japão, e que nessa geração de idosos ainda se encontra pouco miscigenada. Olhando apenas as pessoas que se autodeclaram como brancos, pardos ou negros, a gente pode observar nesse gráfico que, de fato, boa parte das pessoas são misturadas e que a autodeclaração de cor de pele ou autodeclaração de etnia, ela é mais um construto social do que uma representação necessariamente biológica. Você tem aqui pessoas que se autodeclaram brancas, na ponta mais direita do gráfico, né, são os pontos verdes, e pessoas que se autodeclaram negras também na ponta esquerda. E pessoas que se autodeclaram pardas, morenas ou mulatas, elas se encontram quase que na completude desse espectro. Do ponto de vista genético, né, os brasileiros têm algumas peculiaridades. Por exemplo, os brasileiros têm indígenas, né, nativos americanos, que quase ninguém mais tem. Embora hoje, após a colonização europeia e as ondas migratórias dos últimos séculos, a quantidade de DNA indígena não seja tão grande quanto era pré-Colombo, né? A gente tem também uma parte muito importante de mistura de grupos, né? Então mistura de etnias, que é uma coisa que outro lugar que tem, por exemplo, seria a Turquia, né? Principalmente Istambul, onde era a porta de comércio do mundo, embora também muito diferente. Porque a nossa miscigenação, ela tem muita coisa asiática, muita coisa europeia, muito mais africano e de costa africana que a Turquia não teve. A Turquia é mais subsaariana e norte da África, enquanto que a gente é mais costa da África, né? No fundo, o que a gente quer dizer é que existe uma certa correlação da identidade autodeclarada, mas que ela é quase que dissociada da questão biológica. Boa parte dos brasileiros são misturados e carregam a herança genômica em cada célula. Então, nesse sentido, a gente tem uma riqueza genética, né, que é de interesse do mundo inteiro, tanto pelo fato de termos populações muito raras, quanto pelo fato de agora a gente misturou muitas populações. E essa mistura de populações é uma tendência que está acontecendo no mundo inteiro por causa da facilidade de transporte, da globalização, e é um aspecto interessante que os próprios americanos e europeus querem saber como que vai ficar o pool genético, né, quando houver essa mistura nos países envolvidos. Então eles estão querendo olhar a nossa população como um exemplo do que talvez eles vão virar do ponto de vista de mistura genética. Em que essa mistura torna os brasileiros tão diferentes? Os pesquisadores descobriram aqui 207 mil variações genéticas que nunca foram vistas em nenhum lugar do mundo.